Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Mais um enorme prazer de estarmos aqui mais esta noite com vocês. O Ético sempre usando da ética para trazer um conteúdo ético para vocês todos, para meditarem nos temas que estão acontecendo na atual conjuntura política, né, econômica política do mundo. A gente sempre traz aqui, aborda temas importantes, tenta conciliar aí, temas que sejam relevantes com as profecias bíblicas. Nossos pensadores sabem que nosso canal é um canal escatológico, então a gente sempre está trazendo ali essa associação aos acontecimentos atuais, uma conjuntura aí às profecias bíblicas, né? Ao que diz a palavra de Deus acerca do fim dos tempos. Bom, hoje falaremos de uma figura que é o pivô aí principal, pelo menos há uma grande expectativa em torno deste homem, né? Deste nome, por ser aí um percursor, né? Do que seria o despertar das profecias bíblicas. Estamos falando aqui do Donald Trump. Donald Trump, todos sabem que muito se especula sobre o cumprimento das profecias por trás deste nome, né, da personalidade de Donald Trump. Se você nunca ouviu falar dessa associação, você vai ouvir falar hoje aqui no Éticos. Falaremos quem é Donald Trump, além do presidente dos Estados Unidos, né, presidente eleito dos Estados Unidos aí pelo segundo mandato. Quem é Donald Trump? Nas escrituras sagradas, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre Donald Trump? Vamos saber, né? Se não fala, vamos saber também. Mas o que Donald Trump é comparado? Por que ele está sendo muito visto aí, pelo menos por grande parte dos americanos, como aí uma referência para que as profecias bíblicas se cumpram? Vamos ver o que há de fundo de verdade nisso tudo, aqui no Éticos, nesta noite, para esta viagem trompética. Será que eu posso dizer trompética? Ou uma viagem presidencial? Eu tenho, como sempre, o apoio do copiloto da nave, Renato Costa. Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a esta viagem trompética, né? Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Nos ajude aí a fazer com que essa viagem aí alcance grandes distâncias. Você sabe que falamos aqui do nome Trump, né? Mas Trump tem tem alguns significados que é um pouco relevante com o tema que nós estamos abordando. Trump quer dizer trunfo. Trunfo, quem tem um trunfo é aquele que tem uma certa vantagem sobre alguma coisa ou sobre alguém. A carta na manga? A carta na manga, né? Falando em carta, Donald Trump tá sim naquele famoso baralho Illuminati. Aliás, temos um vídeo que fala sobre isso, né, Renato? Sim, e temos um jogo de cartas também que chama Super Trunfo. Super trunfo, parece o Renato, que é super trunfo, vive tirando lá alguma coisa da cartola também. Antes era da cabeleira, agora tá meio curto o cabelo dele, não dá pra tirar mais nada, velho. Olha só, Donald Trump. Trump também quer dizer trumpet, que lembra trombeta, né? Tudo aí, meio que interligado aí ao livro do Apocalipse. Será que realmente Donald Trump, você acredita nisso, Renato? Você acha que ele tem alguma coisa a ver com as profecias bíblicas? E a trompética que mistura a trombeta com a profética. É a Sempre trombeta profética. eu vou te falar que temos tem um rei do Baião, tem um rei, né, da música pop, que era um Michael Jackson, né? E tem um rei, deixa eu ver aqui mais, o rei da Bossa Nova, o rei da Jovem Guarda, grande Roberto Carlos, e agora temos um novo rei aparecendo, que é o rei dos trocadilhos. Você vai perceber, se não tem percebido, comecem a reparar, Renato Costa está usando, talvez aí, eu vou dizer, acho que uns 15, 16% do cérebro dele. Né? Tá fazendo uns trocadilhos aí, tá parecendo o Jô Soares. Olha, Renato, te elogiando, hein? O Jô Soares era um homem muito inteligente, hein? Com certeza. Bom, Donald Trump. O que parece? Donald Trump, depois de ter levado aquele tiro que quase lhe custou a vida, Renato. Que tiro foi esse?
Que tiro foi esse? É mais um trocadilho? Não. Cadê a mãozinha? A nossa mãozinha tá por aí? Eu vou botar ela no seu lugar. Eu vou colocar você em cima da mesa segurando o íconezinho aqui, nosso, pode ser o do Instagram. E vou botar ela para entrevistar a mãozinha. Acho que vai ter mais diálogo com a mãozinha. Rapaz do céu. Muito bem. Como sempre aqui no Éticos, a gente não busca colocar nada, né, pautado. A gente sempre vai pela espontaneidade, que é o caminho mais fidedigno de se dizer a verdade. Espontaneamente, a gente fala sempre as verdades e procuramos trazer para vocês aqui esse bom humor, né? Porque falar de profecias, final dos tempos, pode aí ter um pouquinho de um terror, né? Tem pessoas que não assimilam muito bem esse tema. Já falamos aqui sobre o medo do apocalipse, que é o quê? Calipsofobia. Calipsofobia, bem lembrado, Renato. Então, assim, para dar aquela descontraída, nós falamos sobre os filmes, né? O cinema contextualizado aí com as profecias bíblicas. E agora temos o rei dos trocadilhos, que é o Renato Costa. Agora, vamos lá. Era o topetudo, agora é o rei dos trocadilhos. Muito bem. Trump tomou, né, aquele tiro na orelha, né? Pegou meio na orelha, meio aqui atrás do pescoço, mas que dizem, né, os analistas, que pelo ângulo que a bala veio, se não fosse um movimento que ele tivesse feito com a cabeça, ele teria, sim, perdido a vida naquele discurso dele ali, Renato. Aquele sniper, não entendemos até hoje como que, né, a segurança dos Estados Unidos, o FBI, todo mundo ali, deixou aquele sniper à vontade para tirar, para ter aquele tiro ali. Tem vários casos já, né? Liberdade para tirar, né? Muito se fala até do próprio presidente lá, né? Que forjaram ali o cara que atirou, né, no Kennedy, né? Sim. Diz que foi mais de um, porque veio uma bala daqui, outra de lá. Tem essas especulações, tem várias, né? Então a gente nunca sabe o que é, o que não é, né? Então... Mas ficou estranho, né? Sempre fica. O que acontece? Assim como a facada também, né? Também a facada do Bolsonaro, que, né? Ficou também ali oculto ali, algumas coisas, mas... O cara usaram aquela faquinha de mentira que entra quando a pessoa encosta assim na barriga. Cinematográfica? Cinematográfica. Fato é, pessoal, que Donald Trump, há quem diga que aquele livro, que o fato dele não ter tomado tiro na cabeça foi um livramento divino para que ele venha, sim, cumprir as profecias bíblicas exemplificadas na Bíblia. Muitos norte-americanos têm essa questão de associarem Donald Trump como um personagem importante para que o cumprimento das profecias bíblicas venha a se cumprir de fato, né? Que todas as profecias venham se cumprir de fato por intermédio de Donald Trump. Bom, isso é uma matéria, o Renato vai trazer para a gente aqui, que os evangélicos, né, os americanos, nós sabemos que a maior parte da nação americana, ela é, sim, uma nação evangélica, né, uma nação protestante. E nós vamos abordar esse tema aqui, que fala o seguinte, né? Tem até um camarada ali, um simpatizante com o Donald Trump, que fala: Jesus is my savior, né? Trump is my president. Ou seja, Jesus é meu salvador, Trump é o meu presidente. O cara tá todo estilizado ali, parece um Ray Conniff ali, parece um... Quem parece esse cara aí, Renato? Esse aí é cowboy, né? Esse cowboy, aquele... Texano, né? Crocodilo Dundee. Ah. Muito bem. A matéria fala o seguinte: os evangélicos... Cantor country, né? Cantor country. Os evangélicos que veem Trump como enviado de Deus. Sobe um pouquinho a matéria, vamos ver do que se trata, Renato. Fala o seguinte, né? Alguns enxergam a eleição em tons apocalípticos, comparando Trump a uma figura bíblica. Olha só. No passado, no programa cristão Flashpoint, os teleevangelista, né? Hank Kunneman descreveu a situação como uma batalha entre o bem e o mal e acrescentou: há algo em Trump que o inimigo
teme. Chama-se unção. Olha só, será que Donald Trump foi ungido para cumprimento das profecias sagradas? Renato, o que você acha sobre isso? Será que o homem é o iluminado? A palavra diz que Deus usa até a jumenta, né, para fazer A vontade a dele? vontade dele, né? Se as pessoas não clamarem, as pedras clamarão. Tô falando, Então, ele pode usar qualquer um, né? tô falando que o Renato tá afiado hoje? Tá É, afiado. Como é que é? Se as pessoas não, o profeta não clamar, as pessoas não clamarem, as até as pedras, pedras clamarão. É é, isso mesmo. Realmente é isso aí mesmo. Bom, muito bem. Será que Donald Trump realmente é um iluminado aí para que venha? Mas, assim, Emerson, Donald Trump não estava metido nos escândalos ali, com aquela, né, garota de filmes adultos ali, né, aquela mulher? Não me lembro o nome dela, mas, enfim, um processo ali judicial longo, que foi meio que acordado ali com alguma quantia exorbitante em dinheiro aí, para que tenha-se ali deixa para lá, deixa Dilson, para com Wilson, né? é. E ficou um negócio, não sei se é Pamela Anderson o nome dela, não me recordo agora. Pamela Anderson, Pamela Anderson não é, ela não, era né? do Miami Do Beach Miami lá, né? Beach lá, né? Não lembro Não é, como é que não. é, não lembro como que era a Não é, Pam. série. Não era Eu se era sei. Miami Beach ou se tinha outro nome. Eu sei, SOS Malibu. do Salva-Vidas lá, né? É, SOS Malibu. Mas essa daí também é loira, viu, Renato? Essa também é loira, tem Aham. um estereótipo ali, né? Mas Sim. ela faz filmes adultos ali, teve esse enrosco com o Donald Trump aí, dizem, né? Agora eu não sei se a A Pamela justiça. Anderson é porque muitas às vezes, né, atrizes partem no final da carreira Não, acaba mas partindo acho que eu confundi os nomes, Renato. Confundi os nomes. pros filmes adultos, né? Mas que eu lembro dela é do SOS Malibu. É que eu me lembrei do Paulo Ricardo, que o Paulo Ricardo falava que as loiras são todas iguais. Daquela música Loiras Geladas. É, Vocês estão todas sim. iguais. Então eu peguei, ó. É que Agora o trocadilho foi meu, tem Renato. certas pessoas que têm preferência, né, pelo biotipo ali, sempre vai Renato, você tem aquele na sonzinho aí de palmas? palmas. Porque olha o trocadilho que eu fiz, hein? Das Uhum. loiras geladas. Bom, depois eu quero as palmas. Sim. Muito bem. Renato, é o seguinte. Será que a Bíblia fala? Porque aqui no Ethos a gente sempre tenta mostrar que a Bíblia preveu muita coisa e tem muita coisa escrita na Bíblia que ainda vai se cumprir e já está se cumprindo. Por exemplo, a figura de Donald Trump, Renato vai mostrar pra gente, tem um instituto em Israel que chama Instituto do Templo e eles cunharam, será que tá certo esse nome, Renato? Cunharam, acho que sim, né? Sim. Cunharam uma moeda oficial do Instituto do Templo e, pasmem, mas está lá o rosto de Donald Trump. O Renato conseguiu dar um zoom bacana, agora tá aparecendo até a lua, a super lua. Olha lá, a figura de Donald Trump, tem até a papadinha de Trump na moeda. E ao fundo tem a figura que é do rei Ciro, tá? Porque rei Ciro foi um libertador do povo judeu, libertou o povo da Babilônia, né? O rei Ciro, a Bíblia menciona isso, que ele foi o grande libertador. O Renato vai ler um versículo bíblico daqui a pouquinho pra gente. Por que essa associação de Donald Trump ao rei Ciro? Mas, olha só a simpatia que o povo judeu tem pela figura de Donald Trump. Até por conta, né, na primeira gestão, no primeiro mandato, ele ter conseguido ali transferido ali as embaixadas, né, de vários países para Jerusalém. Não é, Renato? É. Então vamos lá, vamos emendar uma matéria na outra. Traz pra gente, Renato, por que essa associação? Por que os judeus estão associando Donald Trump ao novo rei Ciro e prestando para ele esta homenagem, né, de comparação aí, fazendo aí a moeda oficial do rei, né, do rei Ciro? A matéria do Rabino? Pode ser essa do Rabino, essa é muito interessante, essa do Rabino. Depois você lê o versículo bíblico pra gente. Mas fala o seguinte: Trump pode fazer parte do processo da vinda do Messias, diz Rabino. Olha aí, um rabino judeu comparando Trump como uma peça fundamental aí no processo de vinda, né? Porque todos nós sabemos que os judeus estão aguardando o Messias, né, Renato? É. Então também tem uma foto clássica aí
do Trump e o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, também eleito, né? Reeleito aí. Esses caras estão meio que se perpetuando no poder, né? Mas fato é que estão vendo aí a figura de Donald Trump, até o próprio também já assumiu, né, Renato? Essa simpatia dele em estar aí concretizando Sim, as as profecias, né? profecias bíblicas, né? Ele mesmo já se mostrou disposto. Missão dada, a missão cumprida. É verdade, ele mesmo já está se mostrando disposto a essa questão. E a gente vê que tem aí um prestígio especial por parte dos judeus para que Donald Trump de fato venha, ou por intermédio dele, se cumprir as profecias bíblicas, Renato. Muito bem. Outro feito incrível que Donald Trump conseguiu e que nenhum outro presidente americano conseguiu foi ter apertado a mão do ditador, grande ditador norte-coreano Kim Jong-un. Não é? É. Temos relato, tem fotos, Renato. Me dá imagens, Renato, imagens. Olha lá, pessoal. Realmente aconteceu mesmo, procede. A gente vê que Donald Trump e Kim Jong-un apertaram as mãos mesmo. Né? Teve uma troca de farpas aí. Apesar que na imagem Kim Jong-un não tá com uma cara de poucos amigos ali, né? Ele não tá muito satisfeito não, né, Renato? Se a gente observar, não dá para saber se ele tá sorrindo, se ele tá chorando, tá meio sem expressão. Já o Donald Trump tá com uma cara ali de batatinha smile. Não é? Um sorriso meio forçado, mas tá. Esses caras aí, a gente tá vendo aí, num simples apertar de botão, essas duas figuras aí podem acabar com metade do planeta. Só o Kim Jong-un, se apertar um botão lá, né? Todo mundo sabe que a Coreia do Norte tem um poder militar Dizem as más línguas, muito né? grande, né? Eles fazem questão de ostentar isso nos desfiles militares, né? É tipo aquele cachorro que fica latindo no portão, aí quando você abre o portão não tem nada. Ele late e corre. É o cachorro né? elástico. Tipo, né? Porque ninguém tem acesso às informações lá de dentro do país, né? É fechado, né? Então ele só transmite aquilo que eles deixam. Sim, Então eu verdade. vou falar assim, eu vou falar que eu tô poderoso aqui, porque senão, né? Senão não vão botar fé, né? Né? Então vai lá no portão, late pra espantar, porque se... Você sabe que você comentou esse negócio, Renato? E a Rússia também tá fazendo isso. Ela fechou a internet dela, né? Exclusivamente para o país russo. Então, assim, virou uma Coreia do Norte. Fez a mesma coisa que a Coreia fez, né? Eles se isolaram completamente do Ocidente. E a Rússia recentemente adotou essa mesma política de não ter, né, um vínculo. Cortou toda a relação com Washington. E agora a internet deles é só exclusivamente para o próprio país. Então, A China vamos lá. também é assim, né? A China também, né? Voltando a Donald Trump, mais um feito de Donald Trump. Polêmico, uma figura, né? Talvez Donald Trump seja uma caricatura de si próprio, né? Com aquela maneira dele Laranjão, né? se vestir ali, aquele topete ali, de topete você também entende, né, Renato? Ou entendia, né? Agora não tá entendendo mais de topete, agora é só de trocadilho, tá? Abafa o caso, vamos voltar para Donald Trump. Muito bem, Renato. Diga. Donald Trump já participou das telinhas, Renato? Será que tem aí alguma série antiga que ele deu as caras? Sim. Dizem que ele estava lá também naquele filme do Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim 2, né? Esqueceram de Mim É uma 2. breve passagem, Uma assim, breve né? passagem, No saguão né? do hotel, assim. Mas também tem no Maluco no Pedaço. Sim. Maluco no Pedaço é aquela série americana. Fresh Prince of Bel-Air. Exatamente. Que explodiu aqui no Brasil. E mostra um trecho aí onde aparece ele com a primeira esposa dele, não é isso? Isso. Olha lá. Temos a figura de Donald Trump. A primeira esposa dele. Eu não lembro o nome dela. Mas ele tava até jovial aí, Renato. Tava inteiro o homem, hein? Rapaz. Will Smith, então, é o Will de Smith. 80, né?
Will Smith tá o quê ali? Will Quantos Smith anos ali? era garoto. Um garoto, né? Década de 80. Mas tem uma Né? participação ali de Donald Trump, Uhum. né? Ele já fez umas pontinhas aí. Essa que o Renato falou do filme do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim? Uhum. É isso? Foi? Esqueceram de mim mesmo? Sim, sim. Se eu não Esqueceram me de mim. esqueci, é isso mesmo. Você não esquece, tá vendo? O Renato está. Olha, o Renato hoje está. Ele está performático, viu? Uhum. Muito bem. Temos aí uma participaçãozinha no Maluco do Pedaço do Donald Trump. Outro tupetudo também. Acho que o tupetudo. Eles se entendem entre eles. Sim. Parece que tem um. Sabe? Apesar que As anteninhas de o vinil. cabelo dele é meio ralo, assim, né? Tipo, Ali tem um laque. é Ali tem uns 2 muito, litros de né? laque ali, É Renato. tipo aquele careca que deixa o cabelo assim, joga por cima da careca, assim, pra cobrir a É, não, é careca. verdade. Aquilo ali tá parecendo o Galeão com bica da escolinha do professor Raimundo, que ele tinha um cabelo assim, ó, né? E É. não se mexia para canto nenhum. Esse aí é o mesmo caminho do Donald Trump. Muito bem. Falei que você ia ler um versículo pra gente, Renato, Uhum. que fala sobre o rei Ciro. Por que que tem essa comparação de Donald Trump com o rei Ciro? Renato tá se achando ali na Bíblia ali, mas vamos mostrar o porquê essa relação, né? Por que que os evangélicos, o povo judeu também, associa muito Donald Trump ao rei Ciro. Renato, leu pra gente um pouquinho Ai, do que está toda escrito vez que eu aí vou ler, eu apago a luz. na palavra, Renato. Deixa eu ver aqui, por assim. Isaías capítulo 45 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me conheça. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Muito interessante aí a palavra que o Renato trouxe pra gente agora. É. Porque assim, lógico, né? Não vai falar de Donald Trump na Bíblia. Mas fala do rei Ciro e o povo judeu está comparando porque o rei Ciro foi um libertador do povo que foi levado cativo à Babilônia. E tá até o próprio bordão do Donald Trump durante as campanhas dele, que fala, né? Vamos fazer a América grande novamente. Ou seja, meio que libertar a América. Biden fez um governo muito desacreditado para os americanos, né? Que são patriotas ao extremo, os americanos. E Donald Trump meio que resgatou esse patriotismo aí e já entrou dando moral, já entrou aí como se o cara pegasse um ônibus lotado e ele já entrasse no ônibus lotado e sentasse na janelinha. Olha, agora o trocadilho foi meu. Ó, É. Muito bem. Esse é Donald Trump, polêmico, porém ele é decisivo nas questões aí Sim. políticas mundiais. Outra questão que está sendo muito cotado é para trazer a paz efetivamente ao Oriente Médio. Tem uma matéria que o Renato vai trazer para a gente que fala que Donald Trump se propôs, ele assumiu que vai trazer a paz ao Oriente Médio. Né? Olha lá, são muito sensíveis os controles da nave, Renato. Muito bem. A matéria fala exatamente assim: ó, Trump afirma que trará paz ao Oriente Médio em meio às tensões regionais. Bom, ele afirmou que trará a paz. Inclusive, até quanto à guerra na Ucrânia, Putin tem
um relacionamento um pouco mais acessível com o Donald Trump. São amigos, né? São as Estão, duas faces da mesma moeda. estão aí meio que esperando Trump tomar posse para trazer de fato uma proposta de acordo de paz, né? Então o Putin tá meio que de braço cruzado. Não, vamos esperar o camarada tomar posse aí para ver o que ele tem para oferecer para nós. Então eles vão postergando, prorrogando a guerra. Ah, Enquanto... mas agora o Biden deu uma apimentada aí, né? O que foi, Renato? O Biden deu uma apimentada aí Nessa questão, né, de Trump e Putin? né? Tipo, ele autorizou lá os mísseis e tal, não sei o Ah, quê. sim. O Putin já deu uma, ó, se fizer, Antes de sair, vou o não sei o Biden jogou a batata quê. quente no colo do Trump. Tá, o negócio Autorizando os tá mísseis de longo esquentando. alcance aí, né? Tá esquentando. A chapa tá esquentando de fato mesmo. Mas Trump veio com essa promessa de campanha. Aliás, né? É uma grandíssima promessa de campanha de restabelecer a paz ao Oriente Médio. E o Renato vai trazer outra matéria também, que há uma expectativa entre palestinos, né, e judeus de que isso venha de fato se cumprir. Né? O povo judeu ali com os palestinos, né? Eles acreditam que realmente Trump vai fazer isso. A matéria fala o seguinte, ó, o que Israel de Netanyahu, né? E os palestinos devem esperar do governo Trump. Então tem uma expectativa. Sobe um pouquinho, Renato, a matéria pra gente. Ali. Fala o seguinte, né? O rabino fala assim, estou muito satisfeito, diz Rafael Shor, um rabino que mora na cidade velha de Jerusalém, né? De Jerusalém. Ele entende a língua do Oriente Médio. Isso aí ele está se referindo a Donald Trump. O rabino está falando assim, ele entende a língua do Oriente Médio. Olha lá, o Irã pensará 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Ainda diz assim, acho que se Kamala tivesse sido eleita, não haveria muito medo no Oriente Médio de atacar a América ou Israel. Ou seja, em outras palavras, está dando aí um álibi total, né? Uma carta branca, uma conta sem limites para que Donald Trump venha realmente trazer a paz que todos almejam aí no Oriente Médio. Não é isso, Renato? Sim, claro. Renato, Esperamos ansiosos por isso. agora falamos há pouco, né, que Donald Trump ele fez umas pontinhas aí no cinema, né? Uma pontinha lá no filme Esqueceram de Mim, uma pontinha no Maluco do Pedaço. Agora, há alguma biografia feita sobre Donald Trump? Alguém já fez algum filme sobre a vida dele? Porque tinha o programa dele que era O Aprendiz, O né? Aprendiz. Roberto Justo. Aqui no Brasil, o Roberto Justo fez um clone desse programa, né? Que ele falava lá, você está demitido, né? Você está demitido. Mas e nas telinhas, temos algum filme Tem um filme que chama exatamente O Aprendiz. O Aprendiz, que é o nome Aprendiz. do programa que o Trump tinha, né? Sim. Tinha ali os estagiários ali, faziam... E é bem interessante o filme. Assim, legal o foi filme, polêmico aí, saiu no meio das eleições aí, né? Sim. Muitos criticaram aí, porque poderia meio que ir contra, né, a imagem do Trump. Mostra realmente que ele era um cara, assim, bem polêmico, né? Um cara que tomava iniciativa, que ia atrás das coisas, né? Ele realmente foi um grande empresário aí, né? Ele tomava a frente das coisas, queria, né? Sim. E realmente tem cenas aí, né, dele com garotas de programa. O filme mostra? Sim, né? Loiras, né? Perfil filmes adultos. Ah, tá. A própria mulher dele, né? Era loira também. Mostra aí também, né? Um desentendimento entre o casal, né? Mostra também uma questão, né? De uma expectativa dele ser presidente, já desde lá da década de 70, né? Que eu acho que os Estados Unidos não passou por um período muito bom ali no governo Nixon, né? Sim.
Então, até esse próprio slogan aí, né, da... Faça a América grande novamente? Vem daí? no filme mostra isso, né? Se vem Hum, realmente, não sei, mas eles falam, né, tipo, da retomada do patriotismo, né? Ele tá. até tem uma certa simpatia com a União Soviética, que ele fala assim, ah, esse povo soviético é muito patriota, a gente tem que retomar isso aqui na América. É Interessante, bem então. interessante, assim, tem umas deixas assim, né? Meio, E esse filme é... é recente, então. Foi feito um Sim, pouquinho antes da. Foi durante a campanha dele, né? teve nos cinemas aí, não sei nem se tá no cinema, foi pouco divulgado, né? Tá. Acho que tentaram dar uma Uma abafada abafada, aí, né? né, por conta das eleições, mas é bem Mas interessante, tem, assim, tem mostra aquela. muito esse lado dele, né? Empresário, político, de acreditar, de correr atrás, Sim, de sim. fazer os empreendimentos dele, de resolver as coisas, né? Tipo, ele teve um mentor, assim, que era um advogado, né? Que ele era muito assim, né? Tipo, mostrando pra ele, ó, você tem que tomar a frente, você não pode demonstrar fraqueza, tal, acreditar, e não sei o quê, bater de frente. É bem interessante, sim. Então, tem aquela preocupação de que isso daí pudesse, né, um pouco ferir a imagem de Donald Trump durante as eleições, mas tem aquela questão também do fale mal, mas fale de mim, né? Tá na mídia, tá falando, tudo isso ajuda ainda mais no processo de eleição, né? Os Estados Unidos é muito disputado ali, né? Voto a voto essa questão, os colégios ali, né? Mas Donald Trump tem aí essa promessa de trazer paz, sim, para o Oriente Médio. É uma expectativa muito grande de que isso venha a se viabilizar por intermédio de Donald Trump. E imagine que é, ele próprio acredita que ele está acelerando o processo da vinda do Messias, né? Acelerando o processo do cumprimento das profecias. E com isso, cria-se uma grande expectativa de que nós realmente estamos no final dos tempos, vivendo aí talvez a última semana de Daniel, né? Já falamos Tá aqui no pra nosso. iniciar aí, né? As dores estão aumentando aí. Estão aumentando muito, né, Renato? É, tá Bom, pra chegar esse dia. o Né? que. Mas a verdade é que assim, ele não tem poder nenhum de acelerar nada, né? Porque quem tá no controle de tudo é o Senhor e tudo acontece no tempo dele, né? Exatamente. Então é ilusão achar que ele vai fazer alguma coisa para colaborar, assim, né? Tipo, para que ele seja o autor Exatamente, é verdade. das coisas. Agora, falando dele ser o autor das coisas ou não, agora o trocadilho passou para mim. Existe uma figura emblemática que está por trás das sombras de Donald Trump. Está influenciando diretamente Donald Trump. E faz questão de não aparecer muito nos holofotes. Esta pessoa é nada mais, nada menos que o conselheiro sênior de Donald Trump. Foi na primeira gestão, está sendo agora na segunda gestão, até antes mesmo de Donald Trump tomar posse. O nome desse camarada é Jared Kushner. E nós falaremos no nosso próximo vídeo sobre esse personagem e da relação que ele supostamente tenha com as profecias bíblicas. Vamos deixar um mistério no ar, mas queremos dizer aqui que Donald Trump não toma as suas decisões sozinho. Ele tem um, como a gente pode colocar, um personal que, Renato? Você que é o rei dos trocadilhos? Hum, Um personal, um cara que ajuda nas decisões, um personal influencer, pode ser essa palavra? Pode ser. Um cara que influencia ele diretamente ali, tipo Uhum. aquele papagaio de pirata, sabe? Sim. Que fica no ombro só falando alguma coisinha. Normalmente tem um do lado esquerdo, outro do lado direito, né? Fala uma coisa, outro fala outra. É? Meu Deus do céu, hein, Renato? É, Bom, aí aquele que alimenta, né, é o que vai ganhar ali, ter a voz mais alta, né? é mesmo? É, Olha só, é verdade, gente. Donald Trump tem esse cara que é um membro da família dele, o genro dele, casado com a filha dele, a Ivanka Trump, e que realmente esse cara ele meio que
influencia diretamente o presidente nas suas decisões importantes. E vamos falar sobre a figura dele no nosso próximo episódio do Éticos. Por aqui fica então essa explicação para você tentar entender por que Donald Trump tem essa expectativa dele ser aí um homem que pode, sim, trazer efetivamente o cumprimento das profecias bíblicas no final, relacionadas ao final dos tempos. Mostramos algumas matérias aqui, mostramos, o Renato falou de uma comparação ao grande rei Ciro que libertou o povo da Babilônia. E esperamos ter desmistificado um pouquinho. Lógico que vamos ouvir falar muito de Donald Trump agora na segunda gestão. E lógico também que o Éticos voltará aqui a esta mesa, a esse estúdio, para estar trazendo para vocês, atualizando, não é? Sim, sobre todas essas questões que vão acontecer. O ano de 2025 aí promete, Renato. Vigilantes, como diz a palavra. O ano de 2025 promete. Não percam, porque vai ser uma novidade atrás da outra que nós vamos trazer para vocês aqui, como sempre. Tudo com muita veracidade, coerência, responsabilidade, nada de fake news, nada de teorias conspiratórias, mas somente a verdade, com muita ética para vocês. Renato Cóstola fará suas considerações aqui. Renato. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem aí trompética. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, deixe aí a sua crítica, a sua reclamação, sua sugestão, sua opinião, né? Seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Quem chegou até o final, não esqueça aí de comentar também a música de encerramento, né? O que ela diz, né? Se remete a alguma coisa aí as suas lembranças, né? Qual é a música, né? O nome da música aí com 7 notas, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Sermos éticos. Fique até com a Deus próxima, e até a pessoal. próxima Fique viagem. com Deus.